Essa semana, dia 25 de janeiro de 2022, terça-feira, falecimento do professor Olavo, e eu ter feito lá uns comentários nos meus posts nas áreas sociais e os comentários, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje, falando um pouco melhor e pedindo você para se inscrever. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá no YouTube, Ronaldo Borges Ronan, e com um clique lá você se torna membro do meu canal, me dá essa força lá, isso é importante para mim. Vai lá e clica lá. Então, eu sou aluno do curso de filosofia há mais de 8 anos, conheço o professor Olavo há mais de uma década, que eu estudo os livros dele, os ensinamentos do professor Olavo, e infelizmente foi vinculado o nome dele agora, dessa último tempo para cá, com política partidária, com partidarismo. E a história, a obra de Olavo é muito mais ampla, muito mais além e muito mais fora disso, desmembrada, desacoplada de qualquer fragmentação partidária, político-partidária. Não tem nada a ver. Apenas o presidente que foi eleito aí usou o nome dele e começou a falar muito, né? E os filhos do presidente também. Inclusive o presidente fez uma live onde ele postou no lado da live dele 2 obras do Olavo, que eu tenho até aqui. Essas obras estão aqui, não sei se dá para ver, são esses 2 livros. Esses 2 livros ficaram famosos aí, apesar de já ter bastante tempo. É uma obra que a gente tem que ler e reler. 2 obras do professor Olavo de Carvalho. E o presidente, quando fez uma live, colocou por cima da mesa esses 2 livros. E parece que estava a Constituição Federal também, não sei. Aí esse livro estourou, explodiu nas mídias sociais. E então o presidente falou que tinha ele como um guru. Tem o mestre Olavo como um guru. E começou a surgir essa frase aí. Mas eu conheço o professor, conheço as obras dele, para além do comentário político, que infelizmente foi vinculado à questão partidária fragmentada, que não é o correto isso. A obra dele é muito mais ampla, muito mais além. É uma obra de filosofia, estudo aristotélico, de Aristóteles no Brasil. O melhor, sem sombra de dúvida, quem aprofundou mais e quem leu mais e traduziu a obra de Aristóteles, que não tem 1% de conhecimento, foi o professor Olavo. Existe no Brasil um professor que já falecido, chamado Mário Ferreira dos Santos. Mário Ferreira dos Santos, um grande cidadão brasileiro, um grande homem brasileiro. Não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês, mas ele está aqui. E o professor Olavo escreveu uma obra sobre ele. E depois, com essa obra aqui do professor Olavo de Carvalho, falando do grande mestre, do grande filólogo Mário Ferreira dos Santos, eu fui descobrir na minha biblioteca uma obra completa, com 10 volumes, estão aqui, é de 1952 essa obra, 1952, ela tem 10 volumes, exatamente do Mário Ferreira dos Santos. E eu, como aluno do curso de filosofia do Olavo, aprendi um pouco a estudar os grandes literatos brasileiros, que não são o que a mídia fala. A mídia é uma coisa, o estudo acadêmico aprofundado de filosofia, de sociologia é outro, é afastado do mundo acadêmico. E também, além outras obras do mestre, do professor Olavo, por exemplo, aqui com Schopenhauer, Como Vencer um Debate, Dialética Erística, também do professor. São obras aprofundadas, obras profundas sobre o tratamento das patifarias do ser humano, onde o ser humano é capaz de chegar, os conhecimentos da filosofia, do historicismo, da razão humana. Aqui também um estudo sobre, eu gosto muito de ler, tem minhas obras aqui sobre a política brasileira, eu tenho muito, estudei História do Brasil, fui professor de História,
gosto da história brasileira e tenho aqui na minha biblioteca grandes obras da história do Brasil. E o professor Olavo tem um livro chamado O Futuro do Pensamento Brasileiro. Por quê? Segundo ele, nos ensinamentos dele do curso, o professor diz, o professor Olavo, nas suas obras, que o Brasil não tem um pensamento brasileiro, em tese. Como tem um pensamento europeu, como tem um pensamento filosófico de Sócrates, Aristóteles, Platão, os grandes hermeneutas da história da humanidade, e o Brasil então ficaria de escanteio e não haveria um pensamento. Então ele trata aqui sobre o futuro do pensamento brasileiro. E ele vem dizendo que tem que ter o resgate dessas grandes obras como Mário Ferreira dos Santos e outros pensadores, literatos brasileiros lá da Academia de Pernambuco, que não são sequer mencionados, a gente nem sabe que existem. Outras obras dele também, do grande professor, O Jardim das Aflições, que inclusive é um filme, tem um filme do qual eu já adquiri o link para assistir esse filme, já assisti, um link que está na mídia, você pode adquirir esse vídeo, é barato, estudo barato, chama O Jardim das Aflições, é a grande obra, inclusive tem obra póstuma, porque ele ia fazer, mas ele ficou doente e não lançou. Aqui O Jardim das Aflições, também do professor, é uma obra muito conhecida, muito indicada, que eu tenho aqui, estou lendo, não acabei de ler, faço alguns apontamentos nela, e aí eu tenho uns estudos aqui, eu sou seguidor de Alexandre Costa, que fala da nova ordem mundial, a nova ordem mundial no Brasil, o mundo pós século XX, agora na entrada do século XXI, mas o professor Olavo também escreveu um debate sobre os Estados Unidos e a nova ordem mundial, com grande pensamento, ele e Alexandre Dugin, ou Dugan, Alexandre Dugin, um pensamento, os dois, um debate filosófico infinito, incrível, para você ler e reler várias e várias vezes, também do professor. E outras obras, Edmundo Husserl, olha que eu fiz um ano de mestrado na faculdade UENF, Universidade Darcy Ribeiro, e lá eu vi o comentário, mas não pude ler. Eu fui ler depois por indicação do professor Olavo de Carvalho, dessa grande obra aqui de Edmundo Husserl, sobre toda a história, a filosofia, o conhecimento humano, a razão humana, humanista. E aí o pessoal falou sobre música. Olavo não sabia tocar um instrumento, mas é uma das poucas e raras pessoas que eu conheço que tem um conhecimento profundo dos compartimentos musicais, o gosto musical de obras da história da humanidade, as obras de arte, da filosofia da música, os grandes clássicos das orquestras sinfônicas. Ele sabia explicar perfeitamente a tripartição da música, harmonia, melodia e ritmo, a música dividida no campo harmônico, como ela se dá, na melodia o campo melódico, o fio melódico e o ritmo. Então ele se explicava como ninguém, explicava para os músicos na academia de música. Ele estudou esse campo profundamente, tem vários conhecimentos. Inclusive ele indicou uma obra que está aqui, eu não sei se eu vou achar agora, indicada por ele, que eu li também, li e releio, estou lendo aqui, Música, Inteligência e Personalidade. O comportamento do homem em função da manipulação cerebral. Música, Inteligência e Personalidade. Indicado no curso do meu mestre Olavo de Carvalho, como eu digo para vocês que eu estudo. Antes, nos anos 80, quem me conhece sabe, eu sou formado lá na Faculdade de Filosofia e eu estudei, fui aluno e estudei profundamente as obras de Paulo Freire. Duas personalidades foram citadas nos comentários. A primeira é Elza Soares. Elza Soares, uma cantora, dona de uma voz inconfundível,
elogiada pelos grandes cantores de ópera, cantores de músicas clássicas, da música do soul, do swing lá, americano, respeitabilíssima fora do Brasil. Elza Soares, uma grande voz, foi casada com Garrincha, maior jogador de futebol. O Garrincha não teve tanta fama, a fama ficou com Pelé, é o rei do futebol, mas o Garrincha, para quem conhece, conheceu a seleção dos anos 50, 56, 60, sabe que o Garrincha é que era o grande drible, os grandes dribles ali em campo era o Garrincha, casada com Elza Soares, uma dupla invencível. Elza Soares, do qual a gente tem, eu fiquei muito triste com a passagem dela, porque eu gosto muito das canções delas. Eu sou ouvinte das músicas dela. Ela tem uma voz rouca, que só ela e poucas pessoas fazem essa rouquidão. Janis Joplin fazia isso, e Janis Joplin não era negra, era branca. Janis Joplin e outros poucos cantores. Então Elza Soares, dona de uma voz exemplar, ímpar e inconfundível, e brasileira e nossa, de coração, da nossa brasilidade, da nossa tropicalidade. E aí chegamos no Paulo Freire. Eu estudei na faculdade as obras indicadas pela Dulce Diniz e pela nossa saudosa caçula, Dona Caçulinha, Dona Caçula Maria da Conceição Campista Vieira, Maria da Conceição Campista, a Dona Caçula na Faculdade de Filosofia, quando eu fiz Ciências Sociais, e um dos estudos foi através da Dulce Diniz, foram os grandes debates acalorados de Paulo Freireano. A gente ia estudar a obra de Paulo Freire. Duas obras famosas dele, que fala sobre os oprimidos no Brasil, a pedagogia do oprimido. A pedagogia do oprimido, inclusive, é essa obra aqui que está aqui, de Paulo Freire, a pedagogia do oprimido. Mas ele tem outras obras também, pedagogia da autonomia, e ele traz um leque, quando ele implantou nos anos 50, em 56, 58 mais ou menos, lá no Pernambuco, no sertão paraibano, Pernambuco, no norte e nordeste brasileiro, lá em uma cidade chamada Angico. Ele nessa cidade, ele teve um método dele de ensinar as pessoas que não tiveram tempo, não puderam ficar na academia, não puderam ter aulas, e depois de certa idade, Paulo Freire resgatou essas pessoas através de um método de ensinar em 40 horas. Em 40 horas a pessoa poder escrever e ler e entender a simbologia entre o objeto e quem está falando do objeto. Então, por exemplo, ele pegava um pedreiro lá na cidade de Angico e falava assim: você conhece o tijolo? Vamos escrever aqui o que é o tijolo. Tijolo. Então ele fazia o método silábico, a junção das sílabas. Tijolo. E a pessoa via o tijolo, o pedreiro fala: tijolo eu conheço, é isso que é o tijolo, eu sei escrever. Aí depois o eu, aí o e e o u. Então junções, Paulo Freire criou esse método, e as pessoas com mais dificuldade, através dele, ele lutou contra mundos e fundos na época dele. Paulo Freire foi um autodidata, não teve professor, não teve ninguém, família paupérrima, sem condição de estudar. A universidade mais próxima ficava a mais de 100 quilômetros da cidade dele, ele também lá de Pernambuco, do sertão. E Paulo Freire, muito pobre, a família humilde, os pais pobres, e ele conseguiu estudar e depois fazer a universidade. Primeiro autodidata, teve um conhecimento amplo, depois estudou, inclusive direito, formado na nossa área, que eu sou formado em direito também. E Paulo Freire tem essa ligação por isso, não só por eu ter estudado a história dele, os livros dele, na faculdade de Ciências Sociais, em grupo de estudo, que eu tenho gravado hoje aqui, as aulas de 1987, 88, eu tenho elas gravadas em fita cassete. São relíquias que eu tenho guardadas aqui, que de vez em quando eu escuto, e quando eu mando para minhas colegas de faculdade é uma choradeira só, relembrando, né, as velhas aulas.
Então a pedagogia da autonomia, a pedagogia do oprimido, onde ele traz um método de, segundo ele, haveria no Brasil uma educação bancária, uma educação bancária quadrada e fechada a certo nicho de pessoas que teriam vindo da Europa para cá, ou miscigenada com a população brasileira. Mas não chegava no homem do campo, no homem pobre, o homem com a mão calejada, que nunca pegou numa caneta, no lápis, ou num giz para escrever no quadro, ou num apagador. E ele traz essa pessoa, ele resgata essas pessoas para dentro da sala de aula e até para o nível universitário. Paulo Freire foi secretário de Cultura do governo lá petista em São Paulo, Erundina, né, em São Paulo. O método dele foi levado até o presidente da República. Aliás, o presidente da República foi até ele. João Goulart foi até Paulo Freire, de tanto ouvir falar, de tanto ver e ouvir, e falou assim: olha, eu quero implantar isso não só aqui em Angico, não só aqui no Nordeste, mas eu, como presidente da República, eu quero implantar isso no Brasil todo. E fez um convite a ele para ele ser secretário, ministro da Cultura. E não existia, ele foi trazendo toda a legislação, é um dos pais, criadores do pensamento da LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a construção do MEC, do Ministério da Educação, excluindo o Ministério, desmembrando e criando o Ministério com vida própria, através do trabalho de Paulo Freire. Não resta a menor dúvida, um grande trabalho que ele fez desde a época de João Goulart, e depois ele faleceu, ele chegou a ser exilado. O Brasil tem uma dívida impagável com a família de Paulo Freire, porque o Brasil, ele saiu daqui corrido, exilado do Brasil, como outros tantos foram exilados. Então o Brasil tem uma dívida impagável com Paulo Freire, não resta a menor dúvida. Nós temos, além do legado dele, essa dívida, essa mancha histórica do Brasil para com ele. Então por isso Paulo Freire, com o retorno ao Brasil, ele foi eleito patrono da educação brasileira, vindo a falecer em 1997, deixando os legados. E aí eu fui estudar outras obras, como eu falei com vocês, Desconstruindo Paulo Freire, etc, etc. São várias obras, são vários pensamentos, várias pessoas que a gente deve respeitar. Elza Soares, Garrincha, Paulo Freire, com toda a sua obra, o seu legado, com todas as polêmicas, muito criticado na parte da direita, e também o professor Olavo, muito criticado, né? Apesar, como eu repito, o professor Olavo, ele veio cair na boca do povo, na mídia, agora, em função de uma questão política partidária. Mas é muito importante conhecer a história, o ensinamento, o legado que ele deixa para nós, acadêmicos, estudantes, a gente que tem a vontade, a sede de ler e conhecer, que a gente não sabe nada, eu não sei nada, eu não sou ninguém. Eu fiz 1 ano de mestrado, não aprendi nada, eu não sei nada, eu só vou para lá para querer cada vez aprender mais. A minha faculdade que eu fiz também, meus cursos de extensão, pós-graduação, tem curso de gestão econômica e prática pedagógica. Eu fiz gestão educacional e prática pedagógica, eu tenho pós-graduação em gestão educacional. O curso eminentemente estudando Piaget, Paulo Freire e outros tantos pensadores e construtores do método socioconstrutivista, com toda essa apanhada aí. E nós brasileiros precisamos, a gente tem que deixar para a geração brasileira um legado de que não é só pensar no hoje, no agora. A gente tem que pensar o Brasil, como dizia e diz na obra dele o professor Olavo, o Brasil enquanto uma história, um país amplo, que tem todo um legado, toda uma construção histórica. As pessoas que vieram aqui no século XIX, 1820, 1822, a família de Portugal vinda para o Brasil, todo o legado que ele trouxeram para cá. E olha que a coroa portuguesa veio com tudo, vieram todos os membros, veio a família toda para o Brasil. Então existe todo um legado, toda uma construção histórica.
do Brasil. Isso a gente aprende nos livros, ouvindo, aprendendo e procurando cada vez mais se inteirar. Então fica aí um esclarecimento sobre essa questão, e eu peço a vocês, se inscrevam lá no meu canal, vamos aprender juntos, vamos caminhar juntos. O meu canal ele estava inicialmente específico à matéria de direito, né? É um nicho para dicas de concursos e material atualizado. Só que ele acabou dilargando mais para bate-papo, de conhecimento, de aprendizagem, de livros e de dicas de colega, acabou se expandindo para outras áreas. Então eu preciso de você lá no meu canal, Ronaldo Borges Ronan. É só clicar lá, Ronaldo Borges Ronan, no YouTube, e vai lá me ensinar para a gente aprender junto e caminhar junto. Obrigado por tudo e uma ótima semana. Amanhã temos todos uma boa sexta-feira. Amanhã já é quinta ou sexta? Amanhã é sexta-feira, né? Amanhã é quinta-feira. Amanhã tem uma audiência forte aqui, uma audiência pesada para fazer, uma audiência que envolve bastante adrenalina. E está chegando já o final de semana, sexta-feira já está aí. A gente faz um videozinho de sextor. Eu prometo que eu faço e solto para vocês. Obrigado e aguardo vocês no meu canal no YouTube. Obrigado.